Olá a todos, bem-vindos ao Luz Prime Talks. O meu nome é João Martins, sou da Luz Prime e este programa é feito por empreendedores para gestores de pequenas e médias empresas portuguesas. Hoje temos aqui a Maria Braga, da MBI. Estávamos aqui, Maria, a conversar sobre a tua empresa, os teus projetos, mas antes quero começar por te perguntar quem é a Maria Braga no seu dia-a-dia? Então, olá, antes de mais, obrigada pelo convite para estar aqui convosco. É um prazer enorme fazer parte desta parceria. E quem é a Maria? Então, eu costumo dizer que sou muito mais do que dados, do que fórmulas, do que ferramentas. Eu gosto muito da precisão técnica, é verdade, mas eu gosto ainda mais de pessoas. Por isso, se eu tivesse que me definir, eu definia que a Maria é uma pessoa de pessoas que gosta muito de aproveitar a vida e teve a sorte de ter descoberto a paixão pelo Excel pelo caminho e de tê-la transformado no negócio. Mais coisas. Adoro a minha cadela Zola, adoro passar tempo com os meus amigos, com a minha família, de viajar, ter novas experiências, ler, adoro jogos de tabuleiro, escape games, ou seja, tudo que nos ajuda a ter bons momentos com as nossas pessoas. Sou muito perfeccionista, sou ambiciosa, sou determinada e muito teimosa. Se eu meto uma coisa na cabeça, é para levar até ao fim. Isto pode ir para o lado bom e para o lado menos bom. Mas eu diria que é assim que eu me defino. Boa, Maria. E agora eu tenho curiosidade, como é que começou a MBI? Me conta o início. O ponto do início. Então, acho que tenho que voltar um bocadinho atrás e eu sempre, desde pequenina, dizia que um dia vou ter a minha empresa. Sempre foi um sonho meu, não sabia bem de quê. Pelo caminho achei que ia ser algo relacionado com bebés, porque eu adoro bebés e crianças, mas apareceu-me o caminho do Excel pelo meio. Então, eu no meu primeiro trabalho, eu era gestora de carteiras no BPI Gestão de Ativos e foi aí que eu descobri o Excel. Porquê? Eu comecei a trabalhar, éramos uma grande equipa e todas as pessoas faziam as mesmas coisas. E eu passava o dia a fazer tarefas manuais, a fazer contas no Excel de forma manual. Por exemplo, é preciso comprar 5% das carteiras em ações americanas. E nós íamos fazer as contas manualmente para o Excel e lamber papéis a ver os riscos, se ficava dentro dos limites das políticas de investimento. Pronto, um pouco técnico. E o que é que aconteceu? Eu sentia que não acrescentava valor nenhum, eu não tinha andado a estudar para fazer todos os dias a mesma coisa. Então comecei, na altura, a ir ao Google a dizer como se faz não sei o quê. E comecei assim a criar as minhas ferramentas de Excel. Então eu passei em vez de fazer contas à mão, que tinha muita margem de erro, demorava-se imenso tempo, eu comecei a colocar um valor e aquilo era calculado tudo automaticamente, tinha as corzinhas com os alertas, etc. E o Excel para mim tornou-se quase que um jogo. Eu sempre que fazia uma coisa que não me fazia sentido estar a tê-la que fazer repetidamente, eu ia ao Google pesquisar como é que eu não ia fazer uma terceira ou quarta vez. E então, com isso, descobri que adorava mexer no Excel, criei as ferramentas que mais tarde o CEO indicou para toda a equipa começar a usar as minhas ferramentas, porque eu era mais rápida, tinha menos erros, e então a empresa tinha todo o interesse em fazer isso. E depois descobri a paixão aí, passei pelo mundo das startups, onde numa delas não havia sistemas nenhum, estava numa fase muito inicial e o Excel era a ferramenta para tudo, para todas as áreas dentro da empresa. Então eu tinha que fazer toda a ginástica de, com uma folha de Excel, fazer magia. E o meu chefe na altura dizia que eu até unicórnios conseguia fazer no Excel, era uma expressão que ele utilizava. E depois foi nesse trabalho, fui aprendendo muito, gostava muito do Excel
e quando estava nesse trabalho tinha uma colega que tinha um negócio próprio e que me tinha pedido ajuda para fazer, era um PNL, um simples ficheiro de Excel para o negócio dela. E disse que me pagava. E eu fiz aquilo super rápido, ela pagou-me bem, ficou-me super agradecida porque eu salvei-lhe a vida. E foi aí que eu pensei, Temos um negócio. será que temos aqui uma ideia do negócio? Eu sou boa a fazer isto. Eu consegui ajudar alguém que, para mim, de uma forma prazerosa, que me compensou financeiramente e que a pessoa ficou satisfeita porque tinha algo que ela não era capaz de fazer, que não sabia, que não tinha tempo para explorar e fazer, e eu consegui dar-lhe essa solução. Então foi aí que nasceu a ideia. E depois, mais tarde, estava num treino de boxe com a minha PT e ela era a dona do negócio. Eu lá no meio dos socos perguntei-lhe, Sofia, tu por acaso não precisas de ajuda com Excel na tua empresa para gerir o teu negócio? E ela, preciso, porquê? E foi assim que eu comecei a testar a ideia de negócio. Ou seja, eu fiz um projeto piloto com ela para perceber se a minha ideia era viável. E depois comecei com a minha base de contactos. Sempre que eu ia a um jantar, sempre que estava com alguém, eu falava da minha ideia e ela foi sendo validada assim e foi aí que eu tive a confiança para criar então a MBI. Muito bom, história muito bonita mesmo. E me diz uma coisa, Maria, tu iniciaste a MBI, ajudaste já, podemos dizer, milhares de pessoas a explorar e a potencializar ao máximo o Excel dentro das suas empresas, mas hoje, em Portugal, no ano 2026, se nós formos olhar aqui para o nosso público-alvo aqui da Luz Prime, os gestores, as pessoas que cuidam das suas empresas, tu achas que ainda vivemos numa idade das trevas e que tem muita coisa que pode ser melhorada? Outro, já sentes que o Excel já é o braço direito de todos eles e já se trabalha muito bem com essa base ou com outras ferramentas que complementam o Excel? Como é que tu vês hoje o mercado? Não, eu vejo que há muita necessidade de ter ficheiros que ajudam a gerir o negócio, porque a informação está muitas vezes dispersa e às vezes precisamos apenas, porque eu falo por mim também, não é? Que eu também sou esse público-alvo, precisamos de coisas simples para nos ajudar no dia-a-dia do negócio. E muitas vezes os gestores não têm tempo para parar, para aprender, para criar. Portanto, eu diria que ainda há muito público a necessitar de ajuda com as ferramentas de gestão e nós semanalmente recebemos pedidos de ajudas. Não conseguimos ajudar toda a gente no tempo que querem, porque muitas vezes querem as coisas para ontem, então acho que os vossos templates são uma ótima ajuda no caminho, no processo de terem algo criado para ajudar de forma simples na gestão do negócio. Muito bom. Esse é o nosso objetivo, estar mais próximo desses gestores e principalmente, como também partilhas disso, simplificar as coisas para não verem que as nossas ferramentas são só para especialistas usarem. Não, essa não é a ideia. A ideia é que qualquer pessoa, com o mínimo de base, consiga ter uma boa gestão com boas práticas. E, pelo que eu sei, MBI é muito mais do que Excel. Tem ferramentas que complementam. Queres falar um pouco sobre isso, Maria? O Power BI, o Power Query? O que é que tu tens a falar sobre esse mundo, além do Excel? Então, na MBI, na verdade, nós funcionamos apenas com Excel, não fazemos projetos em Power BI. Mas o Power Query é uma ferramenta que está presente em praticamente quase todos os nossos projetos, mas é uma ferramenta que está incorporada dentro do Excel de forma gratuita. E aí sim, nós trabalhamos muito com Power Query. Eu costumo dizer que o Power Query muda vidas. Eu vejo a cara dos meus alunos todos a brilharem
a brilhar quando eu apresento o Power Query, porque o Power Query ajuda a fazer o quê? Automatizar processos sem ter de saber programar, que é muitas vezes a dor de muitas pessoas, e ajuda a diminuir tarefas repetitivas e muito antes de agora do boom da IA e das automações e tudo isso. No fundo, o Power Query é uma ferramenta incorporada dentro do Excel que já permite eliminar com muitas tarefas repetitivas. Certo. E me diz uma coisa, Maria, tu foste formada numa área de finanças, tu trabalhaste dentro, digamos assim, de bancos, dentro do segmento do mercado de capitais. Provavelmente foste formada num ambiente com muita disciplina financeira, né? O dia a dia ali com boas ferramentas, com bons controles, é necessário para uma boa tomada de decisão dentro desses segmentos. O que é que tu trazes desse teu aprendizado, dessas empresas maiores onde trabalhaste, que possa ser aplicado a empresas pequenas, às PMEs portuguesas, até às microempresas? Como é que elas deveriam ver a sua tesouraria e como é que isso, quanto tempo seria necessário a pessoa dedicar ou procurar um profissional de Excel para estar ao alcance dessas microempresas, dessas pequenas empresas? Olhem, eu diria que é melhor simplificar para começar. E isso tem sido uma grande aprendizagem para mim própria também, como gestora de uma empresa, que é, no meu caso, eu sei tanto de Excel, consigo fazer ferramentas todas automatizadas e não as tenho no nível que quero porque não estou a conseguir fazer o caminho inverso de simplificar. Então, para gerir a tesouraria do dia-a-dia não é preciso algo muito complexo. Uma tabela de se extrair, por exemplo, o extrato do banco e classificar os movimentos por categoria, já dá para ter uma percepção rápida do dinheiro que entra e que sai, não é? Do fluxo de caixa, do registro numa tabela das vendas, se não quiserem automatizado com o sistema de faturação, uma tabela simples para registro da data, da descrição do produto ou do serviço, do valor, da quantidade. Algo simples ajuda a fazer o tracking disso. E o mesmo com uma base de dados de despesas, onde se lançam as despesas todas, isto mais para a rentabilidade do negócio, não é? Para comparar entradas e saídas, não, vendas e custos, não é? Para ver a margem do negócio como um todo. E, se quiserem a parte do fluxo de caixa, o extrato é um bom início para fazerem essa gestão. Não sei se respondi bem à tua pergunta. Sim, respondeste, e eu também sei que a MBI pode ajudar as pessoas que não têm uma boa base ali de formação de escola a chegar nesse ponto, certo, Maria? Tu na MBI tens vários cursos, ofereces várias soluções para chegar ali num nível que a própria pequena empresa possa ter a maior parte dos seus controles dentro de ferramentas como Excel, certo? Sim, certo. Eu tenho o curso Accelerate Your Skills, que está disponível também na plataforma Luz Prime, que é o nosso curso principal, que é um curso do iniciado até o avançado. Eu não quis criar um curso por níveis, por uma razão muito simples. Aquilo que é avançado para mim pode ser intermédio para vocês, e se vocês não souberem a base, não conseguem consumir o conteúdo mais avançado. E por isso ele está construído com uma sequência lógica, não é? Começa no mais básico e vai evoluindo. E o feedback que eu recebo é que mesmo pessoas que já são utilizadoras intermédias de Excel aprendem muita coisa desde o iniciado. E eles é que me dizem para eu dizer aos outros alunos, olha, aconselho a meterem velocidade 2 nos primeiros módulos, se a pessoa já souber, que vão aprender sempre algum truque fora da caixa. Porque como é que os meus cursos foram montados? Eu não fui ver o que havia no mercado, eu criei com base na minha experiência. Eu recebo muito feedback
da minha comunidade, das pessoas com quem trabalho e das dificuldades que vejo nos projetos de consultoria nas empresas, e com base nisso e nas dúvidas que recebo e na minha própria experiência, eu dou muitos truques fora da caixa. Eu não gosto de fazer tarefas repetitivas, eu gosto de ganhar todos os microsegundos possíveis. Então há ferramentas ou funcionalidades no Excel muito simples que têm um impacto gigante na produtividade. Então eu vou ensinando todos esses truques práticos que não são de nível inicial, nem avançado, nem intermédio, não é? É à medida que estou a dar um conteúdo, se fizer sentido, introduzo esses truques pelo meio. Perfeito. Filipe, tens alguma pergunta para a Maria? Tenho sim, João. Deixa eu tentar trazer um assunto mais macro, que eu queria ouvir a sua opinião, Maria. Mas aqui, né, em Portugal, a gente tem nessa sala 3 pessoas que gostam, né, e pelo menos para mim é um propósito de vida, ajudar pequenas empresas, né? Então eu sou sempre muito curioso em relação ao ecossistema das pequenas empresas. E Portugal é um país, né, que tem alguns setores muito fortes, né, como de restauração, por exemplo, turismo. Tem uma necessidade hoje muito grande em construção, mas eu também vejo o governo se movimentando muito forte ali para tentar modernizar um pouco o ecossistema, né, das pequenas empresas. Então, por exemplo, eu vejo alguns incentivos acontecendo, né, então alguns movimentos, né, acontecendo aqui dentro do país, como o Web Summit, por exemplo, acontecendo, algumas startups se criando. Como que você vê esse movimento? O que você está vendo hoje no ecossistema das pequenas empresas portuguesas? Eu acho que as empresas estão com este foco de ir atrás da digitalização, de criarem, lá está, da passagem de papel para digital. Só para vocês terem uma noção, ainda há muitas empresas em Portugal cuja contabilidade é feita com os papéis, ok? Vou entregar os papéis à contabilidade, ok? Então estamos num move de passar esses processos que ainda são muito arcaicos, não é? De necessitar dos papéis e de digitalizar. Então eu acho que está a haver essa movimentação, sim, há vários programas de apoios à digitalização das pequenas empresas, pequenas e médias empresas, e eu acho que as empresas estão interessadas e em busca desses apoios, porque veem uma forma mais eficiente, mais atual, e que em algumas coisas que têm que pagar recursos adicionais de mão de obra que é um peso grande, não é? Nos custos das empresas, que muito desse trabalho que antes teria que ser feito de forma manual pelos seus trabalhadores, pode haver formas mais otimizadas através da digitalização, incluindo automações, incluindo a melhoria de processos, novas ferramentas, inteligência artificial, de não serem necessários fazerem mais essas tarefas repetitivas, manuais, que não há necessidade de intervenção humana. Portanto, eu diria que não estamos já no final, mas também já não estamos no início. Estamos no caminho dessa passagem, no processo, exatamente, da passagem para o máximo de digitalização. E se me permites, essa pergunta do Filipe foi interessante, que se me permites complementar, eu acredito que antes, poderíamos, há 5 anos atrás, 3 anos atrás, o gestor ou o responsável que quisesse uma ferramenta nova seria apelidado de inovador. Hoje em dia, eu acredito que isso já é mais uma questão de necessidade, de sobrevivência. Ou seja, quem não for atrás de se atualizar, de se digitalizar, de procurar ferramentas com produtividade, simplesmente vai ser dispensado pelo cliente, porque o concorrente atende de uma forma digital, é muito mais rápido, está a atender um mercado maior, porque os custos vão aumentando e precisamos atender mais clientes, precisamos aumentar a faturação. Então é uma questão de sobrevivência. Então, talvez te procurassem há 5 anos, 3 anos, só os inovadores, e agora vão-te procurar aqueles que precisam sobreviver por necessidade. E aí eu emendo noutra pergunta, que é a seguinte: o mundo mudou, e o Excel está a mudar junto com o mundo, na minha visão.
Hoje tu falas muito em inteligência artificial. E aí eu vejo que a pergunta assim que me vem à cabeça agora é o seguinte: o gestor tradicional tem medo que a IA substitua a sua equipe, na tua opinião, ou tem medo de não saber usar a IA? Essa é a primeira pergunta, e depois emenda no outro. E eu tenho mesmo essa frase, antes de responder a isso, que é o mundo mudou e o Excel também. Sim, sim. E criei uma música com IA com essa frase, então eu estava já aqui, o mundo mudou. O refrão dessa música que diz isso mesmo. Olha, se o gestor tem mais medo da IA substituir o trabalho dos humanos ou de não saber usar? Foi isso que perguntaste, certo? É isso. Nós vemos que existe uma resistência à IA. E eu quero saber a tua opinião. Se ela ocorre pelo medo de não saber usá-la, ou se ela ocorre, não vou usá-la porque ela vai me substituir. Então não faz sentido eu me aliar à IA. Olha, eu acho... a resposta que eu vou dar hoje era diferente há 3 ou 4 meses. Uhum. Então, eu acho que as pessoas estavam com muito medo, inicialmente, de que a IA viesse roubar o trabalho, viesse substituir, e eu costumo usar uma analogia que no Brasil não sei se existe, acredito que não, mas que é o velho do Restelo. O que é que o velho do Restelo é? João deves conhecer. Pessimista por natureza. Não é? São pessoas que ficam no seguro e estão a resistir constantemente à mudança. Mas no mundo que está a mudar à velocidade da luz, nós não podemos resistir à mudança, não é? Nós temos que surfar a onda. E eu não acredito que a IA vá substituir o trabalho humano, não, mas vai alavancar, vai permitir que nós utilizemos, ou seja, vai alavancar o nosso conhecimento. Em vez de nós perdermos tempo com coisas que um robô pode fazer, nós podemos dedicar esse tempo a construir algo diferente, a analisar, a tomar decisões. E, portanto, a IA só potencia o nosso conhecimento. Não é porque agora existe uma IA que eu vou conseguir fazer um projeto de arquitetura, não é? Não é porque existe IA, e eu tenho este exemplo claro. Eu ando a tentar fazer automações internamente. Eu gosto muito de aprender também sobre diversas coisas, mas eu não percebo nada de programação, pura e dura. E eu dei por mim e tive 3 horas a falar com o ChatGPT, assim, sem parar, porque eu sabia o que é que eu queria, eu pedi, portanto, eu fiz um prompt direitinho, ele deu-me uma resposta e eu fui tentar executar. Deu erro. Então, eu fazia um print do erro e outra vez a dizer, deu erro. Experimenta isto. Então, eu estava a ser um pau mandado de um robô e dei por mim e tive 3 horas nisto. Até que liguei a um amigo meu que é programador e ele ajudou-me num minuto. Ok? Isto para dizer o quê? Não é porque existe a inteligência artificial que vai substituir o nosso conhecimento. Não vai, mas vai nos ajudar a fazer as coisas de forma mais rápida. Eu, por exemplo, não sei se vocês sentem isso também, eu sinto que eu sou muito mais criativa. Eu consigo fazer muito mais coisas que antes não conseguia porque estava dependente só de um brainstorming comigo própria. Então, neste momento, eu falo com a IA, com ideias que tenho, a IA dá-me outro ponto de vista diferente, aquilo dá-me outra ideia e eu, é mesmo isto, vou juntar esta parte da minha ideia com essa e criamos isto. Então, eu acho que havia, sim, muito medo de ser substituído. Neste momento, eu não sinto que haja esse medo. Há aquilo que eu ando a ler como ansiedade tecnológica. Ok, eu já percebi que eu tenho que entrar nesta onda. É certo, já sei disso. Mas então, eu quero aprender rápido. Como é que eu faço? Eu quero o resultado agora. Como é que eu meto isto a fazer imediatamente o que eu preciso? E não é assim que as coisas funcionam, não é? Existe esta ideia ilusória de que a IA veio para fazer tudo por nós. Não é? Não é assim essa a realidade que eu vejo. Portanto, eu acho que o perfil está a mudar um bocadinho. Passou para o medo
para a ânsia de saber usar, de estar a utilizar. E depois há o perigo de todos os dias saem ferramentas novas, não é? A pessoa enlouquece se estiver todos os dias a querer estar a testar mais uma nova, mais outra, mais outra, mais outra. E está a haver muito essa ansiedade, essa FOMO, não é? De não ficar para trás. Sim, faz todo sentido. Pô, você falou um negócio interessante, Maria, que até fez um paralelo aí, né, uma analogia, né, em relação à IA, e falou que a IA, de fato, não vai substituir os profissionais. E eu me lembrei de um negócio que a gente fala no Brasil, que casa bem com isso, que é o seguinte: a gente fala muito isso lá, que é a IA não vai substituir um profissional, mas um profissional que usa a IA vai substituir um profissional, entendeu? E eu acho que essa é um pouco do resumo aí do que você falou, porque, de fato, a IA ela aumenta as suas capacidades, só que a IA é uma ferramenta, né? Ela te ajuda a chegar a um objetivo. Tem muita gente que me procura falando, eu quero utilizar a IA. Eu falo, por quê? Não sei, mas está todo mundo usando. Eu falo, primeiro você tem que entender o teu objetivo. É o quê? Para otimizar qual processo, né? E aí você vai, a partir do objetivo, definir quais são as melhores ferramentas, qual é o melhor uso. E vão ter coisas que você vai automatizar sem IA, né? E a IA vai entrar depois. Mas aí eu queria cortar para uma pergunta que é a seguinte: legal, a IA está causando uma revolução no mundo. E como é que você está vendo o papel das ferramentas mais clássicas, né, como o Excel, né, que a gente usa bastante aqui, todo mundo, dentro desse novo mundo? Você vê essas ferramentas se integrando? Como é que funciona isso para você? Eu acho que o Excel não vai a lado nenhum, vai continuar a ser utilizado pelas empresas, porque se nós analisarmos os milhões de empresas que têm os seus sistemas todos assentes em folhas de Excel, que se a Microsoft anunciasse o Excel vai acabar, era um desastre empresarial, não é? Portanto, a minha resposta também, obviamente, tem evoluído ao longo do tempo e fazem-me essa pergunta há muitos anos, mesmo antes da inteligência artificial aparecer. E a minha resposta era sempre: diz-me uma ferramenta que não tenha um botão a dizer exportar para Excel. Não sei se já tinham pensado nisso. É rara a ferramenta que não tem. Então, o Excel, eu não defendo que o Excel, que tudo deva ser feito no Excel, ok? Há ferramentas que são mais apropriadas para determinadas funções do que o Excel. Mas o Excel, e isto vai desde as pequenas empresas às médias, às multinacionais, entra sempre em algum ponto do processo, ok? Então, há empresas que têm todos os sistemas XPTOs, mas elas querem fazer análises e vão para o Excel porque é a ferramenta mais flexível, mais versátil, que as pessoas já sabem usar, que têm facilidade, não estão dependentes de programadores, de empresas externas. Não, exportam e vou fazer a minha análise no Excel. Posso-vos dar um exemplo de um cliente nosso em Portugal. É uma empresa que fatura uns bons milhões, tem um grande volume de dados e lá está, nós temos que olhar para as necessidades do cliente e ver se o Excel é a solução ou não, e muitas vezes dizemos, olha, nós achamos que o Excel não é a ferramenta indicada para esse propósito. E dado a quantidade tão grande de dados, nós dissemos, se calhar estava na altura de irem para um Power BI, por exemplo. Não. Porque nós aqui sabemos trabalhar com Excel. Quem trabalha os dados, quem faz as análises, é no Excel que sabe fazer, é no Excel que gosta de trabalhar e é assim que quer continuar. E isso veio-me confirmar que o Excel não vai a lado nenhum por muitas ferramentas que existam. Está a haver a questão de, lá está, com a inteligência artificial, o que é que vai acontecer ao Excel, etc. A Microsoft está a evoluir constantemente o Excel. Está a lançar sempre novidades no Excel para, obviamente, não ficar para trás neste mundo da inteligência artificial. Está a ser lançado, está em beta, ainda não está lançado para toda a gente, o Agent Mode, que é
dentro do Excel, mas é uma ferramenta paga, porque não há almoços grátis, não é? Não é? Queremos de repente ter um agente que faz tudo por nós de forma gratuita, não é? Isso é irrealista. Mas é uma funcionalidade que está a ser lançada em que nós vamos dizer, e é para aí que eu vejo o Excel a evoluir, em que nós vamos dizer, olha, eu quero construir um ficheiro com as folhas A, B, C, com a tabela X e Y, com as colunas, e diga as colunas, com esta análise e que o dashboard tenha os gráficos e numere os gráficos. E mandamos e ele executa por nós, ok? Ou dá também para... Isso é onde eu vejo a evoluir de... Por exemplo, eu tenho um briefing de um cliente, eu sei estruturar o que é preciso fazer, faço um bom prompt e ele vai fazer o trabalho que eu antes teria que fazer manualmente, de abrir as folhas, de renomear, de criar as tabelas, de criar as análises. A base ele consegue-me criar. Mas ele não vai... O humano precisa de validar aquilo que está feito, não é? Ou dá, por exemplo, para dizer, olha, preciso de um ficheiro de gestão de fluxo de caixa. E ele, com base no prompt que damos, vai construir algo. Mas se esse algo precisa de ser afinado, precisa de ser ajustado, não sai perfeito, de 100% de acordo com as nossas necessidades, não é? Então, eu acho que vai evoluir para isso de nós não temos, se calhar, que andar a carregar em botõezinhos, mas temos de saber o que é que queremos e de saber pedir exatamente o que é que queremos. E, conhecendo o potencial do Excel, podemos ir mais a fundo ou não é? Mas lá está. Se nos derem um ficheiro pronto, nós queremos adaptar nada a alguma coisa, não percebemos nada de Excel, não se resolve sozinho, não é? Portanto, é um pouco assim como eu vejo neste momento. Eu concordo contigo. É mais fácil a IA absorver o Excel dentro da lógica dela, ou seja, nós olharmos no futuro um ChatGPT, um Gemini, um Claude da Anthropic e vermos o Excel lá dentro, de alguma forma, do que o Excel desaparecer. E é o que tu falaste, hoje o Excel já está trazendo a IA para dentro dele, e o contrário provavelmente vai ocorrer, porque o Excel não é só uma simples ferramenta, o Excel também é uma forma de linguagem, conforme tu falaste. Então, nós recebemos o nosso e-mail arquivos em PDF e em Excel, então é a melhor forma de editar as nossas ideias, de colocar a gestão da nossa empresa no papel. Muitas vezes, na maioria dos casos, a forma mais rápida de colocá-la é dentro de um Excel. Então, isso vai permanecer no tempo. Para mim, concordo plenamente contigo, o Excel é uma ferramenta perpétua, vai continuar no tempo, mas vai evoluir. E nós temos que caminhar. O que o Filipe falou, de dizer que o profissional que não sabe A vai se descontinuar, ou vai ter dificuldades para se colocar no mercado de trabalho, para mim é muito óbvio e vai ser mais rápido do que as pessoas imaginam. Vai ser mais rápido do que as pessoas imaginam. E uma coisa que eu acho muito interessante, que pode emendar como próxima pergunta, que é, eu queria da tua experiência, tu formas muitos alunos, não é? Nas ferramentas Excel, e eu queria que tu me dissesses, eu e o Filipe, que estamos aqui na Luz Prime, a tentar conhecer e estudar todo dia o mercado português e o cliente e o perfil dele, e o que é que ele pensa, como é que ele vive, de onde ele veio, entender o nosso cliente a fundo. E eu queria que tu me dissesses se tu notas diferenças de comportamento das pessoas mais velhas para as pessoas mais novas. E aí eu vou-te dar um exemplo. Por exemplo, a minha mãe, professora de História, já reformada, e sempre foi uma pessoa avessa às novas tecnologias. Só que ela é uma pessoa que eu considero muito mais inteligente que eu, com muito mais bagagem, muito mais cultura, lê todo dia, sabe coisas que eu nem imagino. Então, em termos culturais, ela tem muito mais bagagem, pode falar a história do mundo desde antes da espécie do ser humano existir, mas ela não sabe mais do que mandar o e-mail, não sabe mais do que abrir um Excel. E eu me pergunto, como é que isso pode acontecer? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho pessoas que trabalham comigo que têm 60 anos e considero que são as pessoas com quem mais eu posso aprender, porque elas têm a lógica, elas têm o padrão, podem não ser rápidas como eu a mexer nos computadores, mas elas dizem, João, vai ali e experimenta isso. Vai ali no Lovable, vai ali no GPT, vai ali na tua base de dados e experimenta isso. Puxa, que ideia genial. Porquê?
ele sabe a lógica, ele conhece o método, ele sabe qual é o objetivo final. Enquadra isso, por favor. Pessoas mais velhas e pessoas mais novas e resistência à tecnologia. Olha, a minha mãe também considera que é isso tudo. Ela utiliza o meu template de orçamento familiar e se mete uma vírgula num sítio já não sabe como resolver. Tem uma filha especialista em Excel. Portanto, por outro lado, eu tenho muitos alunos, é uma minoria, atenção, mas tenho vários alunos reformados que têm o interesse, o gosto por aprender. Então, em algum momento, trabalharam com o Excel fez parte do dia-a-dia, mas ele evoluiu e eles querem conhecer, querem estar a par, mas muito não é para o trabalho deles, é para terem esse conhecimento porque gostam da ferramenta e querem acompanhar, ok? Portanto, eu acho que depende muito da vontade da pessoa em si. Eu vejo vejo pessoas mais velhas a quererem acompanhar mesmo esta tendência da inteligência artificial, a evolução das coisas, mas acho que muitas vezes lhes falta saber a base. Não é? Eu cheguei a ter em aulas minhas pessoas mais velhas que estavam a ter problemas, e está tudo bem, estavam a ter problemas a utilizar o Zoom, que se calhar de uma faixa etária mais diria nos 30, já faz parte do dia-a-dia delas isso na parte da sua vida profissional, então já não tem essas dificuldades. Portanto, eu acho que transversalmente, não quero, está a faltar a palavra... Generalizar. Não quero generalizar, mas acho que depende da vontade das pessoas de aprenderem isso. Por exemplo, a minha mãe, eu sei que não quer aprender, aquilo não lhe vai ser útil para a vida dela, ela não quer saber. Ela, Maria, arranja-me isto e pronto, e eu arranjo. Mas depende muito se as pessoas querem estar a acompanhar as tendências, se lhes é útil para o trabalho que ainda fazem, ou se simplesmente fazem-no por prazer. Mas dá para afirmar que não é uma questão de idade, né? Se a pessoa tem um perfil de querer se atualizar, independentemente da idade, ela vai fazer e vai conseguir aprender. Não tem claro que sim, se houver vontade. Eu tenho um aluno, que é o Jorge, que é um senhor mais velho, reformado, e que faz todos os cursos que eu lance. Porque tem muita vontade de aprender e faz questões e gosta de estar a par das novidades. Eu acho isso uma mensagem importante para as pessoas não acharem que a IA não, isso aí é uma moda que vem agora, mas é só para os mais jovens, como se fosse aprender a jogar ping-pong ou aprender a jogar futebol, que nada impede uma pessoa mais velha de aprender um desporto novo, mas pelo contrário, é uma coisa que pode ajudar em qualquer idade, em qualquer contexto, esteja a pessoa dona de empresa ou esteja em casa e queira ser mais produtiva. Acho que isso é essencial. E aí, estamos a caminhar para o final, Maria. Eu quero aproveitar nesse momento para fazer aquela dinâmica de perguntas rápidas. Eu vou-te fazer uma pergunta e vou-te pedir um raciocínio rápido e uma resposta rápida. Primeiramente, diz-me um mito sobre o Excel que gostarias de destruir hoje, de acabar com ele hoje. Que o Excel é uma folha cinzenta e branca. Não é, né? É muito mais que isso. Ou um bicho de 7 cabeças. Eu costumo usar muito essa expressão. Que o Excel não é um bicho de 7 cabeças. Agora surgiu outra pergunta. Tu achas que o Excel é para todos ou só para alguns? Só para pessoas? Acho que é para todos. A níveis diferentes, mas acho que é para todos. Boa. E agora me diz uma coisa. Quais ferramentas recomendas para uma pequena ou média empresa que fatura 1 milhão de euros por ano? Ferramentas de gestão? Para a sua operação. Vou deixar aberto. Gestão é o perfil do nosso cliente, mas é a pessoa que tem uma empresa. Microsoft 365, com acesso ao Outlook, Teams, Excel, Word, PowerPoint. Uma ferramenta de email marketing, que há várias.
Active Campaign, Closum, Brevo, MailerLite, Mailchimp, há múltiplas ferramentas. Uma ferramenta de gestão de tarefas, como por exemplo o ClickUp ou o Notion. CRM, como por exemplo o Pipedrive ou o GoILevel, que o GoILevel tem muitas destas ferramentas, e depois a parte de estar nas redes sociais, o LinkedIn é essencial, dependendo dos nichos, ter uma presença no Instagram também, o YouTube também anda a crescer muito, ter um site é muito importante, com um bom SEO para ser encontrado online, para ser referenciado dentro agora da inteligência artificial. Escrever artigos no blog também é importante para essa presença digital. E acho que são já. Não, muito bom, e é interessante porque na tua lógica tu tens uma ferramenta especial para cada objetivo, para cada área da empresa. Isso é muito interessante, a pessoa saber que existem ferramentas que são específicas para atender aquele propósito, que ela não se pode fechar também numa coisa só. Não tem uma ferramenta que faça tudo, não existe. Não. E aí, já que falaste de redes sociais, eu vou emendar. Qual foi o teu post ou publicação, qualquer rede à tua escolha, ou dica que tu divulgaste online, que gerou mais impacto na tua rede nos últimos 3 meses? As novidades do Excel, os posts que eu posto com as novidades que a Microsoft vai lançando têm viralizado. Viralizou um da função Copilot dentro do Excel, que é uma função que permite escrever prompts dentro de uma célula de Excel. É muito interessante, ainda não está disponível para toda a gente, mas as pessoas adoraram. Mas tem sido essencialmente com as novidades que a Microsoft tem lançado. Boa. Aí antes, tem aqui uma última pergunta rápida, que é: preferes automatizar uma empresa inteira, tua cliente que te procurou para isso, ou formar um aluno, um gestor, que odiava números e odiava o Excel? O que é que tu achas que te sentes mais prazer? Se tem alguma coisa que tu prefiras? Formar um aluno. Formar um aluno que não gostava e que passou a gostar. Boa. Estamos na fase final aqui. Eu tenho uma última pergunta, mas antes disso eu queria conferir com o Filipe. Filipe, tens alguma curiosidade aqui para essa entrevista? Não, vou fazer minha última pergunta então, Maria. Até na linha das perguntas, respostas rápidas, se você pudesse escolher uma competência só que seja mais importante, né, do dono de uma empresa, qual você falaria aqui para os nossos ouvintes? Gestão. Boa. E olha, agora me apeteceu fazer outra pergunta antes da minha última, Maria. Pode ser. Para ter essa competência de gestão, o melhor caminho é o curso de gestão da Faculdade de Economia do Porto ou da Nova de Lisboa, ou existem outros caminhos que podem chegar a essa competência? Eu acho que existem outros caminhos. No meu caso, eu tenho um curso de gestão, mas onde eu mais aprendi foi na prática, não é? No ter passado nas empresas e no criar o meu próprio negócio. E ao longo do meu percurso entro em mentorias para me ajudar nessa parte da gestão prática do negócio, onde estamos vários empresários a discutir a realidade dos diferentes negócios, e com essa partilha faz com que vá aprendendo cada vez mais sobre a parte de gerir um negócio. Eu concordo plenamente contigo e digo isso como formado em economia. Eu te garanto que os melhores empreendedores e gestores que eu conheço não são formados em economia nem em gestão. Pois. Então, faz muito sentido que isso seja considerado uma competência transversal a qualquer profissão, do que considerar isso só uma área que o especialista deve saber. Por exemplo, medicina. Eu vou exercer medicina,
obviamente que eu tenho que ser formado como médico. Mas eu já vejo gestão como uma competência de vida, nem precisa ser dono de empresa, mas para ter uma gestão, uma tomada de decisão boa, tem que ter o mínimo de noção de gestão. Sem E dúvida. aí... Deixa-me só comentar aqui uma coisa, que é, sim. No entanto, eu acho que as bases são sempre importantes. E eu sei que o facto de ter um background em gestão e finanças permitiu-me eu desenvolver os projetos de consultoria com a qualidade que faço e que já fiz para as grandes empresas. Porquê? Porque elas não estão a falar chinês comigo. E uma pessoa que domina o Excel não tem necessariamente de dominar negócio. E então, quando eu vou a uma empresa otimizar um processo de gestão financeira, de contabilidade, etc., como eu sei a base, aquilo não é chinês para mim. Então facilita muito o processo. Por isso eu continuo a achar que as bases são muito importantes em tudo na nossa vida. Ok? Mas há outros caminhos. Exatamente. Eu concordo plenamente contigo. O que eu acho que a Luz Prime tem como, além daquilo que o Filipe referiu, da importância de nós queremos ajudar as pequenas empresas a otimizar a sua gestão e a ter mais conhecimento, acho que uma das nossas missões, e dentro do ecossistema que queremos construir em Portugal, junto com os parceiros, junto com vocês, contigo, Maria, e com outras pessoas, com consultores empresariais, com contabilistas, com todos os atores e agentes que participam do tecido empresarial português, para nós é muito importante olharmos para as universidades, para os alunos, e colocá-los na consciência de que esse conhecimento teórico ele precisa ser validado, testado, absorvido na prática. Senão ele não chega a ser um conhecimento adquirido. Ele fica muito no campo da teoria. E a gestão é uma coisa muito prática. É uma gestão... Se tu tens o verdadeiro entendimento daquilo que nós estamos falando, por exemplo, uma demonstração de resultados do exercício, um balanço patrimonial, é muito bonito na faculdade, mas o verdadeiro entendimento só o tive quando tive que tomar decisão baseada nos dados de relatórios contábeis e financeiros. Aí eu tive todo o entendimento. Então, afinal é isso. É para isso que serve. Isso é muito importante. E é isso. Muito obrigado aí pelas tuas respostas. Eu tenho mais só uma pergunta, se me permites fazer, para terminarmos. E para quem nos ouve aqui, os nossos ouvintes, se pudessem aprender uma coisa em Excel neste momento, tá? Para ganhar 2 horas por dia, ou seja, para ter produtividade, qual seria? Qual achas que seria a coisa da Excel que foca nisso aqui, para começar hoje? Para ganhar 2 horas por dia, eu diria o Power Query, mas o Power Query já é pessoas que dominam outras coisas no Excel. Por isso eu vou responder uma pergunta, uma funcionalidade muito simples no Excel, que muito poucas pessoas em Portugal utilizam e que para mim acho que é completamente transformadora, que é formatarem os dados com uma verdadeira tabela do Excel. Boa. E me diz uma coisa. Não sei se poupam 2 horas por dia com essa formatação, mas acredito que sim, se tiverem que fazer alterações aos dados e tiverem que andar manualmente a ajustar intervalos, a pintar, a formatar com a mesma formatação, a arrastar fórmulas. Isso é tudo resolvido com essa funcionalidade simples. Muito, muito bom, Maria. Ótima dica. E me diz uma coisa, a pessoa que queira te encontrar, queira conhecer a MBI, como é que ela faz hoje? No meu Instagram, é MBI_Accelerate, ou no LinkedIn, Maria Braga, metem Maria Braga e vem até mim, ou no site mbi.com.pt. Boa, perfeito. Filipe, se as pessoas quiserem saber mais sobre o teu trabalho, onde é que te podem encontrar, Filipe? No meu Instagram, no meu LinkedIn, meu Instagram é filipo.germandi, né? É bom de escrever na tela, porque é um nome difícil, italiano. O LinkedIn é a mesma coisa. E no site, luzprime.pt, né? Versão portuguesa, onde
é o nosso country manager aí, português. Tem os outros sites da Luz, né, espalhados aí pelo mundo. Muito obrigado, Filipe. Eu aproveitei enquanto falaste, depois tu que me ensinaste a mexer, já tenho o teu nome aí. Então, quem tiver dúvidas, está o nome ali na tela, Filipe Germandi com H, origem italiana, atualmente morando em Aveiro, né, Filipe? E se apaixonando por Portugal. Exatamente. Depois de 6 anos na Itália, agora estou 2 anos, 1 ano e meio em Portugal. Boa. Obrigado a vocês por todo o conteúdo e até à próxima. Obrigada.